Bem, queridos amigos, para mim é uma alegria muito grande poder participar de mais um encontro dedicado ao estudo da obra e da vida de Ivone do Amaral Pereira. Eu pude ter a oportunidade de participar em edições anteriores e falar de outras obras, e hoje eu tive a felicidade de poder estudar novamente a obra Sublimação. E a primeira pergunta que nós gostaríamos de dividir com vocês é o que é sublimação, né? Como que essa palavra ela é potente diante dos desafios do tempo presente, que todos estamos inseridos de certa forma. Reconhece-se uma sociedade pela forma como se ama, como se trabalha e como se morre. Hoje, diante do quadro geral que o mundo enfrenta, e também o nosso querido Brasil, diante da pandemia do coronavírus, nós temos a possibilidade de refletirmos ainda mais detidamente, com cuidado e com carinho, acerca da importância dos princípios esposados pela doutrina dos espíritos. Princípios espalhados ao longo das obras expressivas de Allan Kardec, em concurso com os espíritos superiores, espíritos também delineados em uma mensagem na Revista Espírita, em um texto intitulado O Futuro do Espiritismo. E eu acho que a obra Sublimação é um canto de louvor à vida, para que cada um possa fazer por onde dignificar a sua própria existência. Porque somos agraciados por Deus por termos tido a oportunidade de estarmos inseridos num grande projeto educativo chamado Vida, na busca da nossa autoconstrução, na busca da transcendência com relação à condição humana, porque todos somos espíritos imortais. Como que é importante falarmos hoje da imortalidade da alma. Recordo-me que alguns anos atrás eu lancei a proposta no movimento espírita de fazer alguns trabalhos com o tema Educação para a Morte. E muitos companheiros às vezes perguntavam, mas você não pode mudar o tema, você não pode falar de forma diferente, coloque a vida futura. Aí eu falei, claro que eu posso, mas baseado em Carlos Embaçaí, no livro Que é a Morte, no professor Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, nós entendemos que educar para a morte é educar para a vida, porque na medida que nós vivemos melhor, nós nos preparamos diariamente através do primo ou irmão da morte, que é o sono, a nos desvencilhar do nosso corpo físico, não é? Porque a nossa realidade é espiritual. Nós somos seres espirituais com experiências físicas e não o contrário, como hoje muitos acreditam. E nós estamos aqui para falar de uma obra que é dividida em 6 contos, 4 do espírito Leon Tolstói, e eu reconheci aqui a marca do escritor Tolstói mais uma vez. É uma obra que não tem tanto regionalismo russo como a obra Ressurreição e Vida, que em outra oportunidade, aqui mesmo no grupo Ivone Pereira, nós tratamos desta obra. Mas é uma obra onde o Tolstói deixa a sua marca sim. Ele fala-nos que estava preocupado no plano espiritual com alguns personagens que ele havia criado, principalmente o personagem Ana Karenina. Mas nós entendemos Tolstói como um grande espírito desde a sua última encarnação, onde ele pôde vencer a si mesmo. Escritor famoso, autor de Ana Karenina e Guerra e Paz, fez sucesso em vida, o que é muito difícil. Tinha muitos recursos, e nos últimos 15, 18, 20 anos de sua vida, era admirado pelo mundo inteiro, pelo seu pacifismo e a sua proposta de não violência. O conto, escrito em vida por Tolstói, Onde Existe Amor, Deus Aí Está, é uma obra-prima,
onde ele nos apresenta um sapateiro, que nós já contamos aqui para o grupo Ivone Pereira diversas vezes, Martin Avideit, que passa por várias vicissitudes, várias adversidades, desanima, o que é natural, é comum, até aí tudo bem, mas vence a si próprio e encontra sentido ajudando os outros, cumprindo os preceitos éticos estabelecidos pela boa notícia trazida pelo grande pedagogo da humanidade, Jesus de Nazaré. Então, já em vida, ele já havia feito esse trabalho de reconciliação de sua própria consciência, um dos grandes escritores do mundo, na minha opinião, ao lado de Dostoiévski, ao lado de Platão. E nós precisamos reconhecer o trabalho de Tolstói. Eu sempre conto que Martin Luther King Jr. tinha uma foto de Gandhi na sala de sua casa. E Gandhi, ainda novo, ainda inserido na África do Sul, após estudar direito na Inglaterra, trocava cartas com Tolstói, já quase realizando a grande viagem, a dita morte, que Francisco de Assis chamou de irmã, e ficava feliz quando tinha alguma resposta, alguma carta de Tolstói chegava. Então o respeito é bom e nós gostamos, né? Claro que eu tenho uma afinidade com o espírito de Tolstói, com a obra de Tolstói, desde de novo, não nego, não estou aqui dizendo que ele não errou, mas cabe perguntar quem não erra, né? Quem numa encarnação não oscila. É por isso que somos seres humanos e estamos aprendendo, inclusive, com os nossos próprios erros. Mas, de fato, Tolstói fala, no início da obra Sublimação, que lá no mundo espiritual ele teve a necessidade, sentiu a necessidade de escrever para reforçar a importância de, diante da adversidade, o indivíduo vencer a si mesmo, agradecer a Deus o dom da vida. E nós sabemos que, inclusive no momento atual, nós precisamos reforçar como que a dificuldade, a adversidade é uma potência, uma mola propulsora para o crescimento das nossas potencialidades divinas, né? Como que nós devemos, de alguma forma, ainda que de forma muito simples, sem querer se apresentar como um espírito além do que de fato você é, principalmente num contexto geral adverso, né? É importante caminhar com cuidado, com paciência, com bom senso, mas como que é importante hoje nós lembrarmos de alguns exemplos de pessoas que resolveram seguir o modelo ético, o comportamento ético de Jesus de Nazaré, e podermos repetir, né? Como mestre da vida: não temeis os que vos podem matar o corpo, eles não podem vos matar a alma. E a obra, então, é dividida em 6 contos, como eu havia introduzido, 4 de autoria do espírito russo Leon Tolstói, que reencarnou na Rússia, né, na sua última existência, mas é um espírito universal, e 2 contos, belos contos também, escrito pelo espírito Charles, outro companheiro da nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira. E onde quer que esteja, nós agradecemos a ela este legado de lógica, de bom senso e de boa literatura que ela nos ofereceu, que é um verdadeiro presente. Como que nós podemos crescer lendo uma obra psicografada pela querida e saudosa médium Ivone do Amaral Pereira? Eu comecei muito novo estudando as obras do professor Herculano Pires, Carlos Embaçaí, Caibar Schutel, Gabriel Delane, Leon Denis, Allan Kardec, né, o mestre Allan Kardec, mas eu tenho muito carinho, muito apreço pelo trabalho incomparável, seguro, sólido de Dona Ivone. Por isso eu gostaria de fazer esse apelo, né? Como que neste momento, para aqueles que podem fazer o isolamento social, ler uma obra de Ivone do Amaral Pereira, trazida através do seu concurso, da sua ajuda, do seu trabalho mediúnico, do seu mediunato, né? Porque foi o mediunato, o que aconteceu com a Ivone Pereira, muito bem cumprido. Como que nós crescemos com ela, né? Através dos personagens que vão se encadeando. Não é o meu propósito, nem é o meu perfil,
vocês sabem, já quem me acompanha, falar das outras vidas da companheira Ivone Pereira e dos próprios espíritos que a acompanharam, não é? Seus amigos espirituais. Não é o meu perfil, mas eu gosto de destacar algumas histórias, alguns personagens, apenas com uma intenção: divulgar a obra de Ivone do Amaral Pereira. Graças a Deus ela produziu literatura, e de qualidade, e sempre ancorada em trechos dos livros expressivos da doutrina espírita, sempre estudiosa dos metapsiquistas. E toda literatura tem a sua licença poética. Nós não devemos ler um livro de literatura como um livro de história, né? É importante dizer isso. Literatura é arte, para encarnados e para desencarnados. Mas, sem dúvida nenhuma, a literatura produzida por encarnados e por desencarnados toca na realidade. Eu tenho certeza que este livro Sublimação é muito atual para nós que estamos coletivamente passando por uma dificuldade grande, porque não é fácil estarmos inseridos dentro de um momento, não é, de modificação, de transformação da humanidade, de desencarnes coletivos. Isso não é fácil, né? O Brasil passa sim por uma adversidade, mas nós temos, principalmente na doutrina espírita, uma bússola, uma âncora bastante interessante, que é mais uma visão de mundo, não é a única, mas a mundividência espírita, através do hino da imortalidade da alma, nos convida como uma potente chama à mudança de comportamento. Bem, eu vou apenas fazer algumas observações sobre os contos de Tolstói. Não dá para esgotar todo o assunto, por causa do nosso tempo, né? Com todo carinho para vocês aqui. O primeiro conto, eu vou olhar aqui nas minhas anotações, fala sobre Katia Andreevna, né, Katienka, que perdera o noivo num acidente de caçada ao urso, mas supunha-o enterrado vivo. Percebam que interessante. Então ela era sensitiva, vamos colocar assim, então ela tinha a sensibilidade aflorada. Podemos usar um termo também, como Emmanuel usava, mediunismo, né? Então ela era sensitiva antes da codificação espírita, etc. Então é uma história que aconteceu com muitas pessoas na história da humanidade, de serem incompreendidas por terem essa sensibilidade aflorada. É o que aconteceu com a nossa personagem Katienka do primeiro conto de Tolstói. E aí eu lembro daquele livro que eu cito bastante também nos meus trabalhos, Loucura sob um Novo Prisma, de Bezerra de Menezes, onde ele nos fala que existe a loucura congênita que nasce com a própria pessoa. E aí, em outro espaço, nós podemos conversar mais sobre isso, se isso também não é resultante de ações pretéritas do espírito imortal. Mas eu queria destacar hoje, mais uma vez, a loucura causada por obsessão. Então, às vezes, algumas perturbações acontecem por conta de uma má compreensão e de uma falta de orientação, onde o indivíduo, às vezes, se depara com a realidade espiritual de frente e não sabe como lidar. É isso que aconteceu com a personagem Katia Andreevna. Perdão. Os nomes russos são mais difíceis de serem pronunciados. Então, assim, ela chega a ponto de querer desenterrar o próprio noivo que havia desencarnado, feito a mais importante das viagens, a dita morte, que Francisco de Assis chamou de irmã. Então é bem interessante isso. E uma amiga sua, a Aglaida Petrovna vai, de alguma forma, contribuir para ela se esclarecer e o seu companheiro também, porque ambos não tinham um conhecimento mais detido, mais cuidadoso e mais profundo sobre a realidade espiritual. Eu acho que isso é interessante a gente pensar em conjunto, queridos amigos e amigas que assistem e prestigiam o mês dedicado a essa ceareira do bem, Ivone do Amaral Pereira, que eu tenho o prazer e a alegria de poder estudar as suas obras. Bem, então a oração e o esclarecimento espiritual ajudam muito neste processo.
E foi isso que aconteceu, porque o processo obsessivo ele acontece, de certa forma, quando duas forças simpáticas se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Então a Kátia, a Andreevna ou Katienka, ela se mancomunou com o seu querido noivo, porque foi uma situação também súbita, inesperada. Ela não esperava que o noivo pudesse desencarnar, né? Então essas situações são situações problema que a vida se nos apresenta para que possamos crescer com ela. Não é para a gente ficar procurando também, vai acontecer alguma coisa amanhã, não é isso. Mas essas situações podem acontecer, podem estar presentes no nosso próprio planejamento espiritual, ou então, por imprevidência, por falta de cuidado, podemos passar por situações criadas por nós mesmos. E daí a necessidade dessa orientação espiritual segura, e que nós encontramos também na obra mediúnica de Ivone do Amaral Pereira. Então o companheiro da Kátia Andreevna era Teodorovitch, né? O nosso companheiro Teodorovitch, ele não sabia acerca do seu passamento. Bem, o segundo conto, ele se intitula Alma Imortal e fala de uma história, né, que está inserida com pesquisas que eram realizadas na Inglaterra, e onde um personagem, de certa forma, para lá vai exilado por conta da Primeira Guerra Mundial e por conta também dos problemas que aconteciam na Rússia, principalmente a partir de março de 1917 e também principalmente a partir de outubro de 1917 com a chamada Revolução Bolchevique. Então ele vai para lá e lá ele conhece uma grande pesquisadora dos fenômenos, chamados fenômenos supranormais, né, a doutora Natasha Anna Pavlovna. E aí ele conhece uma médium, a Varvara Dmitrievna, e recebe, né, um conteúdo, um documento desta médium, falando acerca de uma história bastante interessante. E o que eu queria destacar aqui é que todos esses contos de Tolstói vão falar de dificuldades, enfrentamentos e aquilo que você pode fazer diante de uma adversidade, diante de uma vicissitude. Acho que essa é a grande questão aqui, no segundo conto também. Aqui no segundo conto, nós também encontramos assim uma certa relação de afinidade entre a história contada entre pessoas que se amavam e que por algum motivo se separaram por conta da necessidade de evolução espiritual e com determinadas situações que aconteceram com a própria médium Ivone do Amaral Pereira. Não é? Uma alma afim que por algum motivo, dentro de uma necessidade pedagógica de uma encarnação, nós às vezes precisamos nos separar dessas almas afins. Então a obra mediúnica, para vocês que estudam até do grupo Ivone do Amaral Pereira, mais detidamente, este grande legado de bom senso, de espiritualidade, que nos foi oferecido como presente pela espiritualidade, vocês sabem que muitas vezes alguns acontecimentos que ainda iriam acontecer com a médium Ivone do Amaral Pereira foram pré-anunciados pelos espíritos que gostavam muito dela e queriam cuidar de sua encarnação, para que ela pudesse se reerguer diante da consciência divina. Como todos nós que erramos no passado, estamos aqui, como dizia minha querida avó, lavando a vasilha do arroz, tentando aprender a cada dia, tentando melhorar, errando, aprendendo, mas sempre levantando o rostinho, não é? Para poder dizer um dia, como Paulo de Tarso certa feita disse, com todas as suas dificuldades: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, esta é a perspectiva que o Espiritismo nos oferece, do espírita. Nós temos as dificuldades, temos problemas sociais, devemos, por honestidade intelectual, identificá-los sim. Jesus sempre defendeu os marginalizados, aqueles que mais precisavam de ajuda, e o Espiritismo confirma
de certa forma, essa preocupação social que Jesus tinha e que os historiadores hoje reconhecem. Por isso usam muito o evangelho atribuído a Lucas, porque é um evangelho, de certa forma, que nos lembra o discurso de Jesus direcionado a todos aqueles que foram desprezados em sua época. E nós devemos também cuidar daqueles que necessitam de ajuda, qualquer tipo de ajuda, a material, a moral, a espiritual, também na nossa época, como discípulos de Jesus que nós apresentamos, não é? Então eu acho que Tolstói está querendo o quê? Trabalhar com temas através dos contos, mediunidade, imortalidade da alma, reencarnação e, claro, cuidando do problema da desistência da vida, não é? Dizendo que é um desatino, a maior afronta com relação à lei de Deus, incorruptível, como dizia Dona Ivone, sempiterna. Então, esse clamor pela vida sobressai dos contos que foram deixados aqui por Tolstói, né? Então nós temos um terceiro conto, Destinos Sublimes, onde nós vamos encontrar também uma história bem interessante a respeito de um personagem, Andrés Seminovich, de 50 anos, e que passa também por dissabores, e esses dissabores muitas vezes guardam relação com relacionamentos afetivos. Quantas pessoas sofrem até hoje, e eu que sou professor, trabalho com educação, vejo isso nos jovens. Eu acho que a obra da Dona Ivone pode ajudar muito os jovens que terminam relacionamentos, pessoas que sofrem por conta desses relacionamentos e pessoas às vezes que tomam decisões equivocadas por conta desses relacionamentos. Como que é importante sublimar o nosso sentimento. Como é importante você mais amar do que ser amado, como lembrava Francisco. Eu acho que tem muito disso na obra Sublimação. Então estou passando rápido pelos contos de Tolstói, porque eu queria dar um espaço maior aos dois contos finais desta feita, deste estudo, assinados pelo Espírito Charles. Bem, o quarto conto fala sobre Carla Alexievna. Então, nós temos aqui uma história bastante interessante, onde a Carla estava prometida também por um noivo, e aí prestes a se casar, aconteceu um acidente com ela, e ela passou a ser portadora de deficiência, com problemas nas pernas, na própria coluna, na sua forma de caminhar, precisou da ajuda de muletas, e ela decidiu, por amor, renunciar e ceder, e deixar o seu noivo seguir e casar com outra pessoa, e ele acabou casando com a sua própria amiga. Então foi uma vida de renúncia para esta companheira, e ela soube cumprir isso muito bem, e entendeu o porquê dela ter passado por isso, inclusive, espiritualmente, não é? Então ela desencarna aos 68 anos de idade, depois de ligeira enfermidade do coração, e aí o seu próprio sobrinho neto que vai lá e procura saber a história dela, por que ela ajudava tantas as pessoas, por que ela se dedicava tanto ao próximo, né? Então, assim, esses 4 contos de Tolstói, desde o primeiro que fala sobre um processo obsessivo, onde uma companheira vai ser internada no hospital psiquiátrico e tratada da forma mais vil possível, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com ela, porque faltava essa orientação que foi trazida à humanidade de forma mais organizada pelo Espiritismo, né? Então as pessoas às vezes eram internadas porque eram sensitivas. Nós sabemos que na Idade Média muitas mulheres foram chamadas erroneamente, equivocadamente de feiticeiras. Então Tolstói trata do problema obsessivo, trata da imortalidade da alma, trata da reencarnação e trata da necessidade de nós enfrentarmos o desafio, porque reconhece-se a grandeza de um ser humano também pela sua reação diante de uma situação que se nos apresenta. Eu acho que Tolstói faz um bom trabalho. Acho que o livro Sublimação, esses 4 contos, juntamente com o livro Ressurreição e Vida, dos outros livros de outros médios, respeitosamente, eu não identifico a presença de Tolstói. Eu sou um estudioso da obra de Tolstói, né? Eu gosto muito deste escritor, deste espírito. Mas eu vejo Tolstói na obra da Dona Ivone,
Vejo mais regionalismo russo na obra Ressurreição e Vida, mas vejo também a marca da preocupação do autor e de sua escrita no livro Sublimação. Não é? São formas um pouco diferentes de captação mediúnica, no meu entendimento. Não é? Aqueles que dizem que a Ivone teve mais dificuldade de receber esses contos que estão no livro Sublimação. Eu entendo que isso também depende do momento que o médium vai captar, da época de sua vida e também da própria familiaridade, porque sabemos, e vocês conhecem isso até melhor do que eu, que Ivone, segundo relatos, teve uma própria existência na Rússia, né? E ela tinha afinidade também com o próprio espírito de Tolstói. Mas hoje o que eu queria dizer é que eu não vou dar um espaço total para os contos de Tolstói. Leiam os 4 contos, são muito inteligentes, são um verdadeiro hino de louvor à vida que deve ser vivida a despeito das dificuldades coletivas e individuais, porque devemos gratidão a Deus e precisamos sempre reconhecer que viver, apesar daquilo que os filósofos dizem, as dificuldades, vicissitudes, Albert Camus chama de absurdidade, dessas questões inesperadas que nos acometem, sim, e esses personagens foram acometidos, mas eles venceram as dificuldades e a eles mesmos, através desse processo pedagógico lindo chamado vida. Agora, propriamente, queridos amigos e amigas que nos acompanham, do grupo Ivone Pereira, situado em Caraí, Niterói, nós gostaríamos de destacar 2 contos escritos pelo espírito Charles, não é? Então, Charles faz parte da vida da médium, fora seu pai em 2 existências, muito ligado a ela desde passado próximo e distante, não é? Charles prossegue junto à médium em sua última existência no Brasil, auxiliando-a com a sua presença protetora. É isso que nós percebemos no estudo que fizemos, através das biografias sobre Ivone Pereira. Eu sempre gosto de destacar o trabalho do Pedro Camilo, tanto a sua biografia, como os trabalhos de organização que depois foram feitos por ele. Gosto muito do Pedro como escritor, como pesquisador, mas hoje eu também queria destacar, além do trabalho biográfico do Pedro, que vocês conhecem, um livro que me ajudou muito a compreender também, inclusive um pouco mais dos espíritos, inclusive Tolstói, que eu estudo. Algumas informações eu não sabia. Por exemplo, eu não tinha prestado atenção que Tolstói em vida era defensor do Esperanto. E o companheiro aqui, o confrade, eu queria citar o nome dele, Augusto Marques de Freitas. É um livro publicado pela CELD. Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma. Certamente vocês conhecem, mas para quem não conhece, vale a pena. É um bom trabalho de pesquisa. Ele conseguiu captar textos de Ivone da revista O Reformador, periódico da Federação Espírita Brasileira, e de outros periódicos também onde Ivone pôde contribuir. Então, para mim, acrescentou muito, além de outros livros que existem, mas eu queria citar hoje, para quem não conhece, vale a pena, Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma. É um livro bem interessante, onde ele também trata da obra Sublimação e dos autores Charles e Tolstói. Mas vamos lá. Então, dito isto, apresentando aqui o carinho que Charles tinha por Ivone do Amaral Pereira, eu queria destacar no conto 5, né, um personagem que era o príncipe Sacaran, que muitos de vocês já ouviram falar, certamente. Então, pelo ano 40 da era cristã, num recanto da Ásia, desde muito absorvido pela Pérsia, existia um pequeno país governado por um soberano déspota, orgulhoso e neurastênico, cuja única preocupação era o domínio sobre os seus súditos. Então reparem, né? É uma personalidade interessante, que vai crescer muito no decurso dos séculos, mas no ano 40, um pouco depois do passamento de Jesus, o mestre da vida, esse príncipe estava passando por um processo de transformação. Então eu queria destacar, como eu sempre fiz nos anos anteriores, desde novo eu participo do mês Ivone Pereira com muito carinho, com muito amor, e eu tenho gratidão a vocês pela oportunidade de trabalho. Então o príncipe Sacaran apelidado de o temível, porque suas leis férreas a ninguém poupava. Ele contava então 45 anos, tinha um aspecto de juventude, né? Era duro,
implacável, desumano, era vulnerável, inconstante. Então, quando eu falo dos personagens, é para nós nos identificarmos ou não. Existem algumas características do príncipe Sakaran, independente da revelação da identidade aqui agora, espiritual, de quem é este espírito, né? Quem foi, melhor dizendo. Porque tem gente também que adora fazer a chamada fofoca espiritual, né? Mas eu tenho certeza que em situações específicas é só para nós aprendermos que esses espíritos conseguiram vencer as suas dificuldades, os seus defeitos, que são os seus maiores inimigos, e que nós também vamos conseguir. Bem, então ele era inconstante, ele era soturno, ou seja, tristonho, alguém que demonstra melancolia, rude, jamais sorria, eternamente preocupado, inquieto, avesso a quaisquer intimidades sociais, ordenava saques e matanças, porém era culto, admirava a ciência de uma forma geral, sobretudo a política externa. Tinha 15 esposas, e aí nós percebemos também um problema, e cultural, respeitosamente falando, e que revela de alguma forma, num sentido, de acordo com os estudos que são feitos hoje, da própria presença do patriarcado, né? Está presente na nossa cultura ainda. Isso é uma coisa ruim, porque eu, como professor de história, posso dizer que a maior opressão da história é a opressão dos homens com relação às mulheres, dos espíritos que reencarnam como homens com relação aos espíritos que reencarnam como mulheres. E o problema continua, né? Então isso também aparece um pouco aqui. Ele tinha um Osman, era um amigo fiel escudeiro que tinha conhecido o cristianismo. Apesar do tempo estar muito colado com o cristianismo, ele era cristão. Então o Osman era diferente, era simples, inspirado pelo bem, era compassivo, apiedado, que demonstra compaixão, modesto no trajar, na maneira de viver. Bem, o Osman conheceu uma companheira que teria vindo da Grécia, segundo o estudo aqui, literário, de nome Lígia. E aí o soberano impiedoso, que nunca amolecera o seu coração, então ele acaba se apaixonando pela Lígia, né? E aí eles se amam profundamente, sinceramente, né? E conhecem relativamente a felicidade. Lígia, porém, bem cedo morre subitamente. Mais uma vez o livro Sublimação parece que fala para os nossos dias, né? De coisas que não estávamos esperando e que podem acontecer. Por isso que eu indico, leiam. Eu não vou conseguir esgotar o tema em pouquíssimo tempo, né? Ainda mais eu que falo demais. Mas leiam um livro, porque aí vocês vão detidamente ler cada frase, como ele é bem fechado, bem apresentado por Ivone, a intermediária, e pelos espíritos Tolstói e Charles. Bem, então essa morte súbita mexe muito com Sakaran, que enlouqueceu de dor e se suicidou, infelizmente. Então reparem como que as coisas acontecem, né? E aí depois de um tempo na erraticidade, Sakaran reencarnou então no próprio reino que fora seu, na própria cidade onde resplandecera como um sol, senhor cujas vontades eram leis, mas voltou a ser um ser humano, um homem, não mais sobre o esplendor de um trono, não mais rodeado de glórias e bajulações, mas para sofrer o rigor das próprias leis que ele criou. Então quantas pessoas ele castigou, mandou dar chibatadas, quantas leis ele criou duras, inflexíveis e impiedosas. Então ele mesmo, num ato impensado, que não deve ser cometido sob hipótese nenhuma, mesmo que a sua companheira tenha desencarnado subitamente, nós entendemos a dor, mas a dor é um grande aguilhão, é a grande educadora, como também disse-nos Ivone Pereira, e essa grande educadora, ela nos possibilita a sublimação do nosso espírito rumo à posição de nós assumirmos a condição de filhos de Deus e viajantes do universo. Acho que esta que é a questão. Então, sublimemo-nos sempre, hoje, resolutos, determinados, para que o nosso exemplo possa contagiar as outras pessoas que estão tendo dificuldades neste momento agora que estamos inseridos. Então, Sakaran acabou enlouquecendo pela dor da perda da Lígia,
não é? E aí ele pôde reencarnar, e agora ele é mendigo, miserável, escravo, filho de escravos de senhores tiranos, que deles todos exigem trabalhos rudes, violentos e de sol a sol. Contraiu a hanseníase. E no final do conto, eu não preciso aí, né? Vocês sabem mais do que eu fui Sacaran, diz Charles. Então, como que esse espírito cresceu? Como ele é um exemplo hoje bondoso da espiritualidade, que nos assiste, né? Nos auxilia. E aí vocês vão percebendo as relações que existem desde muito tempo entre o espírito de Charles e da própria Ivone do Amaral Pereira. Eu não vou ficar aqui falando, eu deixo para o Pedro, Camilo, nosso querido amigo, deixo para o escritor que fez um bom trabalho, Augusto Marques, né, que eu já citei para vocês. Essas pessoas e outros escritores que eu sei, eu conheço, leio, mas não é o meu perfil falar sobre isso. Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, editora Celde, não é? O escritor Augusto Marques de Freitas. Então outras pessoas vão falar melhor sobre esses personagens e sobre essas aproximações. Mas o amor entre Ivone e Charles foi sublimado. As condições sociais se modificaram com o passar do tempo. Uma hora numa posição social, outra através da figura do pai, por exemplo, através da figura do irmão, como nós percebemos no livro Nas Voragens do Pecado, né, com aquele pastor, Carlos, que deu testemunho da imortalidade da alma, né, e ele sempre cuidando de Ivone, né, sempre tendo muito carinho. Os personagens mudam, os nomes ficam, mas o que conta é o espírito imortal que transcende a condição humana. Como essa doutrina é consoladora. E ela consola porque nos esclarece. Bem, eu queria destacar também o conto número 6, que nos apresenta a personagem Nina, que aí também vocês já vão fazendo as relações. Naquela noite de início de inverno, levava-se a cena no Teatro da Ópera de Madrid O Barbeiro de Sevilha, do Rossini, né, do conhecido músico Rossini. Inclusive tem algumas mensagens do Rossini no livro Obras Póstumas e na própria Revista Espírita interessantes para os estudiosos da doutrina espírita. Então eu não sei se vocês estão entendendo, né? Como professor, eu queria explicar melhor. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nos oferece a seguinte explicação. Existem as causas atuais das aflições e, segundo Allan Kardec, na maior parte das vezes, somos nós os responsáveis pelos problemas que enfrentamos. Pela nossa imprevidência, falta de agir com cuidado, de pensar, de planejar, seja materialmente. Claro que nem tudo está sob a responsabilidade do indivíduo. Às vezes existem fatores externos que influenciam o que nós passamos, não é? Mas alguns acontecimentos de ordem moral, principalmente agora onde estamos convivendo num espaço maior em família, para aqueles que podem fazer o isolamento social, muitos conflitos domésticos brotaram, se intensificaram. E esse recrudescimento das dificuldades familiares é um indicativo de que nós ainda não aprendemos a sublimar o nosso espírito. Acho que esta é a questão. Infelizmente, segundo pesquisas sérias, os casos de violência doméstica aumentaram e violência hoje se sabe, seja por Pierre Bourdieu, sociólogo francês, seja por Foucault, filósofo francês, que não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui acerca do espiritismo, da literatura mediúnica, Byung-Chul Han, um outro filósofo interessante, mas que nos ajudam a entender o que é o poder e o que é a violência. Existem outras violências também psicológicas, morais, que acontecem nos lares, inclusive neste momento de pandemia, o que nos deixa muito preocupados, porque poderia ser diferente diante daqueles que escolheram, às vezes, um determinado agrupamento familiar. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas que precisamos aprender a conviver a despeito das dificuldades, porque não é por acaso também que nós estamos convivendo com essas pessoas nesses lugares e precisamos aprender a arte de amar. Então, o Conde Ramiro de Montalbán, o Conde Ramiro, outro personagem conhecido de vocês, né? Então ele estava prestes a casar com a sua noiva, Constância de Vilares,
E aí, quando ele vai lá para assistir a ópera do Rossini, ele precisa mudar o caminho, o trajeto com seu cocheiro, seu querido confrade, seu amigo de confiança, e de repente ele vê um grupo de pessoas assistindo uma dança, e era a Nina que dançava e encantava. E ele ficou impressionado com a Nina dançando. Logo num primeiro momento, a sua companheira não gostou da impressão, pediu para a carruagem prosseguir rumo ao teatro, e mesmo no teatro, o nosso querido Conde Ramiro, que eu vou passar as características deste personagem para vocês, e essa é a minha técnica de ensino, né, para despertar o interesse na leitura. Um ser humano avançado para a época, conhecia o esoterismo, o espiritualismo, estava ali no momento, antes do espiritismo surgir, ali colado com o raiar da Era do Espírito, e não da Era dos Espíritas, com 18 de abril de 1857. Né? Então ele já conhecia, tinha um conhecimento prévio das noções de espiritualidade, das leis de Deus que são para todos e não apenas para espíritas. Tinha 26 anos, assim, no início do conto de Charles, era um jovem madrileno de Madrid, era apaixonado e admirador da boa música, conhecia pessoalmente Rossini, era rico, mas já havia consumido parte da própria fortuna em obras de filantropia, porquanto repartia a riqueza que tinha em ações benevolentes para com todos. Então reparem como esse espírito já está mais maduro. Então ele cria um hospital para atender os desvalidos, os necessitados, era afiliado à Rosa Cruz para a época, era afiliado a certa loja maçônica de Paris, e a sua noiva era bela e rica, mas tinha muito preconceito com relação aos que não eram da sua classe social. É isso? Que ainda existe até hoje, né? Nós definimos e nos diferenciamos pela roupa, achamos que somos melhores do que os outros, e não somos. Na verdade, o que estamos vivenciando também é para mostrar que somos iguais, filhos de Deus. Claro que eu não estou falando de uma igualdade absoluta aqui, desprovida de sentido, mas somos filhos de Deus, matriculados na escola da vida, na busca da nossa autoconstrução, para vencermos principalmente a nós mesmos, porque os nossos maiores inimigos estão dentro de nós e não fora de nós. E toda vez que nós nos desarmonizamos, entramos em desarmonia, nós nos afastamos das leis de Deus. E segundo o livro Sublimação, Deus, a providência divina, oferece determinadas situações, pedagógicas sempre, que podem ser mais contundentes para fazer com que nós voltemos ao caminho de buscarmos o que prometemos antes do nosso nascimento, que é a busca da prática do bem e desse ideal de espiritualidade que precisa acobertar o mundo. O mundo está muito carente de espiritualidade. As religiões, no momento atual, estão desacreditadas. Repito mais uma vez, reconhece-se uma sociedade pela forma como se ama, como se trabalha e como se morre. Nós estamos tendo agora demonstrativos de situações que poderiam ser diferentes. Se nós nos amássemos uns aos outros, tal como Jesus de Nazaré, o mestre da vida, nos ensinou. Bem, então eu apresentei para vocês o conde, né, o Ramiro, apresentei a sua noiva, a Constância de Vilares. Ele tinha um amigo, o conde, que era o Visconde Carlos, que não tinha um título de nobreza assim muito importante, mas era médico e assim um trabalhador do bem também, e muito dedicado ao próximo, à cultura também, à medicina. E o Ramiro de Montalbán tinha uma irmã mais jovem, Cristina, aluna das freiras dominicanas, tão nobre e tão generosa como seu irmão. E aí o que vai acontecer é que Nina estava tendo uma encarnação, na verdade ela era judia da Andaluzia, e ela se chamava Eponina Vidigal. E ela se passava por cigana por conveniência, né? Porque ela tinha passado por muitas dificuldades familiares. Então percebam como este espírito vai se aproximar do Conde Ramiro, apesar do nosso pouco tempo aqui, já quase esgotando, mas eu queria adiantar para vocês essa história palpitante e interessante, estimular todo mundo a estudar, aí para quem pode, quem está fazendo isolamento social, leiam a obra Sublimação, para que venhamos a nos sublimar e nos tornarmos espíritos imortais, viajores
viajores do universo desde a vida física. Nós somos viajores do universo, nós somos luzes. Nós somos o sal da terra. Então, uma jovem cigana de Andaluzia, né, entre aspas, canta e dança como uma deusa, era a arte dela. Sua mãe morreu, desencarnou quando ela tinha 3 anos de idade. Reparem aí o baque, né, que é. Então, quando completou 17 anos, seu pai também havia desencarnado, feito a grande viagem. Nina perdeu um filho com 1 ano por falta de tratamento, então tinha 20 anos. E logo, quando o Conde Ramiro a viu, ele quis cuidar dela. E passou por muita dificuldade por causa da aceitação, né? As pessoas têm dificuldade de reconhecer que um espírito em processo de evolução espiritual, bondoso, amoroso, como o Conde Ramiro, tinha condições espirituais de ajudar uma jovem bela, mas a sua prometida não entende, fica com ciúmes, e o tempo todo o Conde Ramiro tentando ajudá-la, tratando ela, que sofria daquilo que depois seria denominado tuberculose. Então ela tinha um problema no pulmão, e tratou dela, cuidou dela, tirou ela daquela vida um pouco confusa que ela levava, com o cuidado aqui da palavra, para não julgar ninguém, porque nós não devemos julgar ninguém, nós devemos ajudar as pessoas sem julgar, porque assim Jesus o fez. E ele ajuda ela, juntamente com seu amigo, o Visconde Carlos, e ele chega a levar para sua casa a Nina, trata como uma irmã, como uma filha espiritual, que era esse o seu sentimento verdadeiro, ajuda a Nina a aprender diversas coisas, a crescer, se não se curar totalmente, mas a melhorar, né, da sua condição de saúde. Mas o noivado fora rompido, muitas confusões acabaram acontecendo, os próprios trabalhadores do lar do Conde Ramiro não aceitaram a presença de Nina e a trataram mal, e a expulsaram da sua residência, né? Quando ele tinha feito uma viagem para estudar a ciência médica na Bélgica e para participar de eventos ligados ao espiritualismo, vamos dizer assim, que aconteciam em Paris, na França. E aí, esse descuido, talvez, e até pela bondade do seu coração de ter confiado plenamente nos trabalhadores do seu lar, Nina acabou na rua, pedindo ajuda a todo mundo, muito enfraquecida, ninguém podia ajudar, ela não podia mais dançar, ela não podia viver da sua arte, ela não tinha como sobreviver. No próprio hospital criado pelo Conde Ramiro, ela foi rejeitada, até que o Carlos resolve voltar antes, né, do Conde Ramiro, não participa das experiências médicas, das novidades que o Conde Ramiro queria levar para o seu hospital filantrópico na Espanha, e ele volta e fica sabendo do enredo todo, do que fizeram com Nina. Nina sofreu, Nina padeceu, precisava expiar o seu passado, e entendeu muito bem depois, na espiritualidade, o porquê dela ter passado por uma vida de tantas privações, por ter desrespeitado os pais em vidas pretéritas, desrespeitado o lar, que é uma coisa que acontece frequentemente. Às vezes as pessoas desrespeitam o próprio matrimônio, a experiência do matrimônio, não é? Através de violências simbólicas e psicológicas que começam, às vezes com um grito, mas que vão se avolumando, que vão aumentando e que prejudicam a nossa travessia. Porque eu volto a dizer, como eu sempre tenho dito nos meus trabalhos desde novo, não adianta acreditar na reencarnação. Os fariseus, de certa forma, ainda que de maneira imprecisa, também acreditavam na reencarnação. Agora a gente precisa colocar a reencarnação estampada no nosso rosto e também a imortalidade da alma, para que sejamos luzes para o nosso interior, sublimado, pacificado, harmonizado com as leis de Deus, e para que sejamos exemplos efetivos para ajudar. Porque eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, muitas pessoas estão precisando de ajuda nesse momento, apenas de serem ouvidas, e nós, discípulos desatentos e frágeis, às vezes só pensamos nos nossos próprios problemas.
Bem, depois o Conde Ramiro volta da viagem, fica sabendo de tudo, e aí fica muito triste, fica com remorso, como dizia Luiz Antônio Mileco, grande ceareiro, o remorso é um ótimo despertador, mas é um péssimo companheiro aqui ou no além. E ele começa a sentir remorso, depois ele vai para a França, aluga uma casa, uma região simples de Paris, e ele conhece aquele acontecimento chamado Espiritismo, né, que a 18 de abril de 1857 inaugura no mundo, como dizia o professor Herculano Pires, a era do espírito. E aí ele participa de experiências mediúnicas sérias, e o próprio espírito de Nina se manifesta para ele, diz que no momento do passamento passou por dificuldades, porque não estava preparada, não havia sido educada, mas que hoje compreendia melhor a necessidade do resgate, e agradecia a ele por tudo que ele tinha feito por ela, por todo o carinho, todo o cuidado, toda a educação que o Conde Ramiro tinha dado a Nina. Bem, para terminar, nosso tempo está praticamente esgotado. A partir de uma intuição, de uma nova experiência espiritual, depois confirmada pela própria presença da Nina, o Conde Ramiro ele é incitado a reatar o relacionamento com a nossa companheira aqui citada, Constância de Vilares, e pasmem vocês o que vai acontecer? Nina reencarna como filha deles, dando uma oportunidade para a Constância ser uma pessoa melhor, ela que havia rejeitado Nina, que havia expulsado Nina, que não tinha dado a mão para Nina, agora vai poder amamentar Nina, né, e chamar de filha. Que coisa bonita, que coisa bela é a reencarnação, é a lei de Deus, né? E o Conde Ramiro, que soube da oportunidade que teria, e aí de educar e tomar mais cuidado, que era bondoso de coração, confiou nas pessoas que queriam tirar a vida da própria Nina por vingança, por despeito, e existem pessoas assim ainda no mundo. Bem, é um conto muito bonito, os dois contos encerram ensinamentos valiosos que podem ser aprofundados nos grupos de estudos. Vocês sabem que Ivone está presente aqui também, e o próprio Charles, através desses personagens, nos contos número 5 e número 6 do livro Sublimação. Mas para concluir eu queria dizer o seguinte, agradecer a oportunidade de trabalho e dizer que sublimar o nosso espírito é saber esperar. Porque muitas vezes o espírito toma a decisão mais precipitada, achando que vai resolver todos os seus problemas, quando na verdade ele os aumenta. Aumenta os seus problemas, pensa poder ter o direito de fazer a maior afronta a Deus, porque se o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, afirma para todos nós que o desânimo é uma falta para com Deus, e é normal, né? Paulo de Tarso passou por isso, todos os espíritos passam por isso, os médiuns passam por isso, é normal o nosso estágio evolutivo. Agora imaginem vocês a afronta maior que é desistir da vida linda e bela, apesar das dificuldades. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos nos unir em torno de um pensamento único, de paz, de harmonia, de bondade, de beleza, agradecendo a este espírito, Ivone do Amaral Pereira, por ter provado, a partir de tantas histórias, de tantos personagens, que é possível nós vencermos a nós mesmos e nos tornarmos mais felizes. Então, para a Ivone, nós oferecemos agora uma rosa, com muito amor, com muito perfume e com muita gratidão, porque suas obras representam um verdadeiro elan, convidando-nos a momentos de felicidade cada vez mais frequentes na nossa existência. Queridos, muita paz a todos e até a próxima, se Deus quiser.